Olá amigos do canal Exibindo Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Joaquim. Hoje nós damos início a mais um vídeo. Esse vídeo hoje é o primeiro vídeo da série que nós temos propostos a fazer, acerca daquele estudo, que nós gostaríamos de apresentar aos amados irmãos. E nesse primeiro estudo, então, o tema é Deus existe? Na verdade, esse tema ele trata simplesmente com aquelas dúvidas, que normalmente os cristãos iniciais têm dificuldade de expressar e dizer se Deus existe ou não. Então as pessoas fazem essa pergunta para ele e ele não sabe muitas vezes como responder essa pergunta de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão precisa. Então, só que o que acontece? Todo cristão ele precisa primeiro tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E nesse caso, nós vamos, uma pessoa fazendo essa pergunta para você: Deus existe? Você crê que Deus existe? Então, a primeira coisa, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Então, dessa dúvida, o que a Bíblia fala sobre essa dúvida, se você tiver essa dúvida? Então, se você for em Romanos 1, 20, você vai ver o que Deus fala acerca disso. Ele diz que diante das obras de Deus, diante das obras que foram criadas por Deus, o homem, olhando para elas, vendo que toda a sua obra só pode ser fruto de um ser, de um ser superior, de uma mente superior, de um ser superior, isso tudo já é uma prova. Se você olhar os detalhes dessa obra, dessa criação, você ainda vai ver muito mais, que existe alguém por trás dele que só pode ser esse ser superior. Então, os homens diante dessa prova, elas, na verdade, eles são indesculpáveis. E nós sabemos que toda obra, quando ela é feita, toda obra, ela tem a sua assinatura. Então a obra ela vai ter a sua assinatura. E toda obra que é feita, ela tem a sua assinatura. Então não é diferente também da obra de Deus. Quando Deus fez a obra, quando Ele criou todas as coisas, Ele deixou a sua assinatura. Então é simples nós identificarmos isso. Nós somos lá em Brasília, por exemplo, você vai ver lá as obras do Oscar Niemeyer, por exemplo, os traços geométricos que ele fez lá, de toda a sua obra, ele possui esses traços que são característicos da obra do Oscar Niemeyer. Então você vai saber que essa é uma obra dele. Ele tem outras obras também que você identifica, você vai saber, se olhar assim, não, esse é o Oscar Niemeyer. Por quê? Como é que você consegue identificar então, uma obra de alguém? É pelos traços e as características que tem nessa obra. Por isso que quando Deus criou o universo, ele também fez a mesma coisa. Se olhar a infinidade, todo o universo, você vê que ele é infinito. Então, quem é que poderia criar algo infinito? O homem não conseguiria jamais. Os cientistas dizem que o universo tem em torno de 90 bilhões de anos-luz. Seria mais ou menos, levaria em torno de 90 bilhões de anos-luz para poder percorrer todo o universo, sabendo que a velocidade máxima que a gente conhece, usando a velocidade máxima que a gente conhece, que seria 300 mil km por segundo, que é, na verdade, a velocidade da luz também. Então, se alguém usando a velocidade da luz levaria 90 bilhões de anos para percorrer todo o universo, essa já é uma assinatura de Deus. Quem mais poderia fazer algo tão grande, algo tão imenso, tão extensível, tão extenso quanto o universo, se não fosse o próprio Deus? Então, isso já é uma prova de que Deus existe. Bom, mas isso parece que ainda não satisfaz ainda a mente de alguns homens. Por isso, eles aí formularam, por causa disso, eles formularam, então, uma teoria da qual houve uma explosão no universo, onde os astros, eles entraram em implosão, se implodiram, e houve uma grande implosão em todo o universo. E o que aconteceu? E, através dos séculos passaram, as partículas foram se reagrupando, formando os astros, formando então todas as constelações e as galáxias que tem em todo o universo. Então, e aí, durante esse período de tempo, esses astros foram se reajustando e cada um orbitou na sua própria órbita e na sua própria galáxia. Isso seria, essa afirmação é o mesmo que eu disser, que eu chegar e dizer para um curador, por exemplo, de arte, alguém que cuida de obras de arte, dizer para ele: não, essas obras aí não tem muito valor. Por quê? Porque essas obras, na verdade, elas são tudo obras do acaso. Isso aqui, ele vai dizer: mas essa obra aqui, ou por exemplo, essa obra aqui, o autor dela é o Picasso.
ele tem esses traços aqui, essa profundidade na tela, ele faz ele tem essa característica. Olha, o Leonardo da Vinci ele pintou dessa forma, dessa aqui, ó, essas são as características desse autor, por isso eu consigo identificar cada autor em cada obra. E eu disse assim, tudo bem, você consegue identificar, mas para mim não, para mim eles colocaram todas essas obras aí dentro de um ateliê, encheram de quadro branco, né, com tinta lá ao redor e explodiram tudo isso aí. E depois quando baixou a poeira lá, voltou tudo normal, eu fui lá ver, esses quadros estavam lá dentro do ateliê, tudo pintadinho certinho com as características de cada autor desse que você falou para mim. Então isso aqui tudo foi uma obra do acaso. Ele vai dizer, não meu amigo, não é, aqui tem a característica de cada pessoa, só aquela pessoa poderia pintar aquele quadro, só ela, ninguém mais, é uma característica única de cada pintor, só ele poderia fazer isso. Então se eu olhar para o universo, o que eu vou ver no universo? Cada detalhe do universo, da criação, cada coisa, tudo que foi criado tem a assinatura exata do Criador. Tem a característica única do nosso grande pintor, pintou tudo isso, que formulou tudo isso aqui, que fez tudo isso aqui. Ele é o arquiteto e construtor de todas as coisas. E aí a obra está muito clara, que a assinatura dele está ali. Essa é a assinatura do nosso Criador. Então se eu não crer, né, eu prefiro crer no que então? Eu prefiro crer de que essa assinatura, né, do nosso foi algo do acaso, que o nosso, né, que toda essa criação maravilhosa, plena, é obra do acaso? É obra simplesmente de uma explosão? Se eu olho os quadros e vejo as características do autor, identifico o autor, então eu vou mostrar algumas características do nosso autor também, do nosso grande arquiteto e construtor de todo o universo. Eu vou falar, por exemplo, quando eu falo do universo, eu vou falar aqui principalmente do nosso universo, né, da nossa galáxia aqui e do nosso sistema solar, começando pela Terra. Né? A Terra é um planeta, né, que gira em torno do Sol. Ela tem dois movimentos, né? O primeiro movimento ele gira em torno do Sol e outro movimento gira em torno de si mesmo. Então o movimento que gira em torno de si mesmo é chamado de rotação, que ele é responsável, então, ele leva 24 horas para dar a volta em torno de si mesmo, e esse movimento faz com que eu tenha o dia e a noite. São movimentos precisos, inclusive nós adotamos até um relógio para contabilizar isso, porque nós sabemos que ele vai obedecer exatamente esse percurso. E temos mais um outro movimento chamado de translação. É um translado que a Terra faz em torno do Sol, do nosso astro central, do nosso sistema solar, que é o Sol. Quando ele leva 365 dias exatos para dar a volta em torno do Sol. E esse movimento faz com que nós tenhamos os anos. Nós contabilizamos como cada movimento que dá em torno do Sol é um ano que passa para nós. Então esse é um ano solar, chamado ano solar. Então, agora, todos esses movimentos são precisos. Se por acaso, num desses movimentos, o Sol se a Terra se aproximasse um pouquinho do Sol, haveria o quê? Um aquecimento global maior, um aquecimento muito maior. Em pouco tempo a Terra se tornaria uma bola incandescente de fogo. E se por acaso a Terra, né, ao dar a volta em torno do Sol, ela se afastasse um pouquinho, pouca coisa, a Terra se tornaria então um planeta congelado, um planeta de gelo. Então, aí já está a assinatura do nosso Criador. Quem mais poderia fazer algo tão grande, com tanta precisão, se não fosse o Criador? Quem mais poderia fazer tal coisa? Será que o caos conseguiria trazer ordem? O caos é a desordem. Então, a desordem não pode trazer a ordem. Como a desordem pode criar a ordem? Então, eu lhe pergunto, amigo, qual teoria você acha mais coerente? Como é que se identificaria melhor esse pintor? Pelo caos, né, que ele fez com os quadros ali, ou pela pintura que ele fez, que tem seus traços, os traços de cada um deles ali? Tem mais, poderia citar mais alguns. Por exemplo, a Lua, né, a nossa querida Lua. A Lua, ela gira também junto com o nosso planeta, né, em torno do nosso planeta e junto com ele. E ele é responsável pelas marés, as marés que são formadas então hoje na Terra, uma maré alta, maré baixa. Então ele é responsável pelos movimentos das águas, e a noite ainda fornece a luz, fornece uma série de outros fatores para que haja então a vida na Terra também. Então agora tu imagina se esse astro, né,
Terra, a Lua, se afastasse, ou se aproximasse, vamos dizer assim, se aproximasse um pouquinho a coisa mais da Terra, pouca coisa, saísse da sua órbita e se aproximasse da Terra, você sabe o que aconteceria? A força da gravidade da Lua, ela atrairia toda a água da superfície da Terra para a atmosfera. E toda a atmosfera, ela se tornaria líquida. Então ela tornaria só água, porque ela atrairia toda a água dos mares, dos rios, iriam para a nossa atmosfera, tornando a nossa vida, né, a vida aqui, para o homem, impossível viver. Né? Já que Deus não nos proveu de guerras, né, para poder respirar. E além do que, né, depois de um certo tempo que essa água estivesse na atmosfera, né, que ela estivesse ali sem se condensar, a própria água, né, cobriria o Sol. Né, o Sol não teria mais a água não passaria mais os raios solares sobre a água, né, não atravessaria, e aí as plantas não teriam mais o sol e acabaria, morreria tudo. A vida se extinguiria em pouco tempo. Então esse é um traço firme, irmãos. Isso é um traço, né, um traço maravilhoso que declara a glória de Deus, que declara ali que Ele é o autor que fez todas essas coisas. Foi Ele que criou essas coisas. E isso é algo maravilhoso, porque é a assinatura de Deus na criação dele. Então, essa é a teoria, né? Essa não é apenas uma teoria, é a afirmação da Bíblia. Ela nos afirma que foi Deus quem criou e nos mostra através dos fatos. Por isso que Romanos fala que o homem é indesculpável diante de Deus. Né? E diante de Deus, irmão, só tem 3 tipos de pessoas. Ou você não crê em Deus, né? Aquilo que a Bíblia fala em Salmos, né? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Para ele é muito mais fácil dizer que não há Deus. E o segundo tipo de pessoa são aqueles que não sabem se Deus existe ou não e fica no meio termo. Né? E o terceiro tipo de pessoa que Deus vê são aquelas pessoas que sabem que Ele existe e creem nele. Mas se as pessoas veem a assinatura de Deus, né, por que elas preferem dizer então que preferem não crer? Por que você preferir não crer? Né? Não tem como, a evidência é muito clara que existe um ser superior, criador. Mas por que elas afirmam então que Deus não existe? Pelo fato de que, se elas disserem que Deus não existe, sabe o que acontece? Elas estão descompromissadas com a verdade. Porque aí elas podem fazer o que elas quiserem. Sim, elas podem fazer o que elas quiserem. Porque elas não têm que prestar conta para ninguém. Não existe um ser superior que vai cobrar elas. Não tem uma consciência. Por quê? Porque se existe um Deus, certo? Vai existir uma lei, vai existir, entende? Uma consciência que vai acusar ele, que vai dizer que ele está errado, ele está fazendo coisas erradas, e vai limitar a esfera de atuação dessa pessoa. E quando ela diz que Deus não existe, ela libera total. Ela pode liberar a sua iniquidade, ela pode fazer tudo o que ela quiser, toda forma de pecado. Como o Romanos fala, né? Que o homem se entrega à sua própria concupiscência. E Deus na verdade, entrega a elas os seus próprios desejos. E aí ela comete todo tipo de abominação. Uma vez que ela perde a consciência, ela não tem mais limites. Ela tira os limites do que ela pode fazer. E aí ela comete todo tipo de atrocidade, maldade. Tudo que existe no coração começa a florar. E esse homem se torna realmente o que ele é, sem Deus. A expressão de Satanás. Por isso, nós que cremos em Deus, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós cremos em Deus e nós o amamos e nós o expressamos e nós admiramos a arte, né? e identificamos as características, tudo que foi Ele que fez. Por isso que nós damos graças a Deus em tudo, porque sabemos que Ele é quem provém todas as coisas. Ele é o Criador, Senhor Jesus. Né? Então, você que assistiu esse vídeo, eu vou ficando por aqui, né? E você que assiste esse vídeo agora, você pode comentar, fazer um comentário aí, deixar o seu comentário aqui embaixo, certo? E se você tiver alguma dúvida, seja qual for a dúvida, deixe sua dúvida aqui, né? Também não esqueça de deixar seu like, certo? E no final nós vamos a melhor dúvida, vamos dizer assim, a dúvida que for mais pertinente, né? Nós vamos fazer um vídeo para responder essa sua dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida na Bíblia de algum assunto que você não compreende, deixa sua dúvida aqui também, diz, eu não compreendo o assunto tal. Nós vamos tentar fazer um vídeo daí para explicar essa sua dúvida. Teve um irmão aí, o irmão Éden, que já no primeiro deixou uma dúvida muito interessante, uma pergunta muito inteligente, e nós já preparamos um material para responder essa pergunta dele.
certo? Então faça você também isso, você terá sua dúvida respondida e você será, você poderá ter um conhecimento, uma pregação do Evangelho muito mais plena, né? Conhecendo a verdade e os mistérios da palavra. Nosso intuito aqui é trazer para você, elucidar alguns mistérios que estavam ocultos e que Deus está revelando agora ao seu povo através da sua palavra. Fica com Deus e até o próximo vídeo.